Imagine uma mulher que passou mais tempo presa do que Nelson Mandela. 37 anos de sua vida foram consumidos entre grades e exílios forçados. O mais absurdo? Ela nunca cometeu crime algum. Seu único pecado foi amar um homem que o novo regime transformou em inimigo público. Essa é a história de Anna Timeriova, tão extraordinária que, se fosse ficção, os críticos a chamariam de inverossímil. Era janeiro de 1920. Dentro de um vagão congelado, parado em uma estação próxima a Irkutsk, uma mulher de 30 anos observava o mundo lá fora. Poucos anos antes, ela era a estrela dos salões de São Petersburgo, dançava nos bailes da elite naval, recitava Bloch no original e lia Baudelaire em francês com a mesma naturalidade com que respirava. Agora, porém, seguia voluntariamente rumo a um destino que sabia ser fatal. Mas não havia alternativa. Ao seu lado estava o homem por quem ela enfrentaria até o inferno. Anna Vassilievna Safonova nasceu em 1893, em uma família onde a nobreza e a música se entrelaçavam como fios de um tecido precioso. Seu pai, Vassily Safonov, não era apenas um maestro, ele foi o arquiteto da escola russa de piano, dirigiu o Conservatório de Moscou e, mais tarde, comandou a Filarmônica de Nova York. Imagine o peso disso, um russo à frente da principal orquestra dos Estados Unidos no início do século XX. Em sua casa na rua Pritishinka, circulavam os maiores nomes da cultura russa. A pequena Anna adormecia ao som dos ensaios de Rachmaninov e acordava com as discussões acaloradas entre Chaliapin e seu pai sobre a interpretação de áreas. Sua mãe, a princesa Eroshenko, lhe ensinou a ver nas palavras não apenas letras, mas universos inteiros. Todas as noites, a família se reunia para leituras dramáticas. Não eram simples recitais, encenavam peças completas. O pai poderia interromper a leitura de Dickens para regê-la como uma sinfonia, marcando cada emoção com gestos precisos. A mãe, por sua vez, ensinava Anna a enxergar além das linhas, a encontrar beleza onde outros viam apenas o óbvio. Talvez tenha sido essa capacidade de transformar o cotidiano em poesia que, anos depois, a salvou quando outros teriam desistido. Aos 15 anos, Anna já dominava 4 idiomas, não como mera erudição, mas como extensões de seu próprio pensamento. Escrevia versos em francês, mantinha um diário em inglês e lia Goethe no original. Sua governanta, a rígida inglesa Miss Hudson, repetia como um mantra: uma dama deve preservar sua dignidade, não importa as circunstâncias. Quem diria que aquelas palavras se tornariam seu escudo? Seu primeiro baile aconteceu em 1911. Com 18 anos, ela entrou no salão nobre vestindo um vestido azul marinho, encomendado especialmente em Paris. Não era uma beleza clássica, mas havia algo nela que fazia todos se virarem, uma mistura de inteligência afiada e graça natural, um brilho nos olhos que parecia antecipar destinos. Foi em um desses bailes que tudo mudou, embora não com ele. Primeiro, entrou em sua vida o oficial naval Sergei Timiriov, belo, impecável, com uma carreira promissora. O casamento, em 1911, foi o evento da temporada. Ganharam de presente dos pais um apartamento no estilo Art Nouveau na Ilha Vasilevsk, com vista para o rio Neva. Tudo parecia escrito: esposa de militar, anfitriã de salões, mãe de filhos. Em 1914, nasceu Volodya. A maternidade me revelou algo novo, escreveu a uma amiga. Olho para este pequeno ser e entendo, meu coração agora lateja fora de mim. Mas a história tinha outros planos. Veio a Primeira Guerra. Sergei foi designado para o Estado-Maior Naval, e Anna, como tantas mulheres de sua classe, tornou-se enfermeira voluntária. Foi no hospital que ouviu um relato que mudaria tudo. A condessa Helena Golinicheva-Kutuzova, também voluntária, contou-lhe sobre um soldado que descreveu como o almirante Kolchak, sob fogo inimigo, havia resgatado uma tripulação inteira de um navio prestes a afundar. Dizem que há pessoas que nos fazem querer ser melhores. Kolchak é uma delas, disse Helena. O encontro aconteceu em abril de 1915, na residência do almirante Razvozov, em Helsinki. Anna estava lá para visitar o marido, que servia no Estado-Maior da Frota Báltica. A noite começou como qualquer recepção, oficiais analisando a guerra, damas falando de bazares beneficentes. Até que ele entrou. Alexandre Kolchak já era lenda, o mais jovem almirante da Rússia, explorador polar, herói de Port Arthur. Mas não foram seus títulos que impressionaram Anna. Foram seus olhos. Havia neles uma exaustão profunda e,
ao mesmo tempo, uma determinação inquebrantável, escreveria anos depois, como se carregasse um fardo que ninguém mais poderia ver. Ele beijou sua mão e disse: ouvi muito sobre os concertos de seu pai em Nova York. Dizem que os americanos ficaram estarrecidos com sua interpretação de Wagner. A conversa fluiu da música para a literatura. Kolchak citava Marco Aurélio de memória, falava da filosofia estoica, surpreendia com poemas japoneses. Uma amiga de Ana, presente na ocasião, lembrava, falavam como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ele contava sobre expedições polares e ela ouvia, esquecida da xícara de chá frio em suas mãos, enquanto Sergei Timiriov, junto à janela, fumava um cigarro após outro. Depois daquele dia, cruzaram-se em recepções, concertos beneficentes. Tudo dentro das convenções, diálogos corteses, troca de livros. Kolchak lhe enviava estudos sobre correntes marítimas, e ela respondia com versos de Bloch. Mas o ar entre eles já estava carregado, como antes de uma tempestade. O momento decisivo veio em fevereiro de 1916, durante um concerto beneficente para soldados feridos. Ana recitou a Cátova, as mãos apertadas sob um véu escuro. Quando pronunciou os versos Por que estás tão pálida hoje, seus olhos encontraram os de Kolchak. Ele estava na primeira fila, e seu rosto traía tudo. Após a apresentação, aproximou-se: preciso dizer algo, mas não aqui. Saíram para o jardim nevado do Clube Naval. Os flocos caíam grossos, as lanternas desenhavam círculos dourados na neve. E ali, sob aquele céu de inverno, o almirante Kolchak, homem de vontade de aço, forjado em batalhas e gelos eternos, confessou que o consumia havia quase um ano. Sei que não tenho direito. Você tem família, eu tenho meu dever pela pátria. Mas não posso mais calar. Toda vez que parto para o mar, pergunto-me se voltarei. E o único arrependimento que tenho é não ter lhe dito a verdade antes. Ana permaneceu em silêncio. Depois, sussurrou: eu soube desde a primeira noite. E lutei contra isso todos os dias. Ficaram ali, sob a neve, dois seres conscientes de que seu amor era uma sentença e, ainda assim, incapazes de recuar. E aqui reside a força de um amor que desafia até a lógica da revolução. Porque o que poderia unir uma aristocrata, filha de generais, a um soldado raso de Petrogrado, se não algo mais profundo que a própria ideologia? Mukin não era um homem de palavras. Nas fábricas de Putilov, ele aprendeu que o mundo se divide entre opressores e oprimidos, e Ana Timiriova encarnava tudo o que sua classe deveria odiar. Mas havia algo na maneira como ela lavava os ferimentos dos prisioneiros com as próprias mãos, como dividia seu último pedaço de pão com as crianças dos guardas, como olhava para cada um deles não com o desdém de uma dama decaída, mas com uma clareza que só quem já perdeu tudo pode ter. Ela não é como as outras, murmurou ele para o comissário, quando este lhe ordenou que a vigiasse com mais rigor. Ela não tem medo. E era a verdade. Ana não tremia quando as portas das celas rangiam à noite, nem quando os gritos dos interrogados ecoavam pelos corredores. Ela escrevia cartas que nunca seriam enviadas, poemas que queimava antes que a busca matinal os encontrasse. Em uma delas, encontrada anos depois entre os papéis de um oficial tcheco que desertou, lia-se: a liberdade não é um lugar. É a capacidade de escolher sua própria prisão. Enquanto isso, no andar de baixo, Kolchak era submetido a interrogatórios que eram, na verdade, um teatro grotesco. Os bolcheviques já tinham sua sentença escrita, queriam apenas que a história registrasse sua confissão. Mas o almirante, que outrora comandara esquadras, agora se recusava a dar-lhes o prazer de um desabafo. Em vez disso, pedia notícias do fronte, como se ainda acreditasse que a maré pudesse virar. Até que, na madrugada de 6 de fevereiro, o Tribunal Revolucionário decretou fuzilamento sem direito à apelação. Ana soube pela batida dos sapatos no corredor. Não chorou. Pediu papel e tinta. Escreveu uma última carta não a Kolchak, mas ao filho, Volodia, que nunca mais veria. Meu menino, quando você ler isto, já serei pó ou lenda. Mas saiba que existiu um tempo em que o mundo era maior que o medo. E que sua mãe escolheu, em meio ao caos, não ser espectadora. Assinou com um beijo desenhado, como fazia quando ele era pequeno. Na manhã seguinte, levaram-na ao pátio. A neve caía fina, como cinzas. Kolchak já estava lá, de mãos atadas, o uniforme rasgado revelando a camisa de linho que ela mesma bordara com suas iniciais.
Seus olhos se encontraram. Não houve palavras. Não eram necessárias. O pelotão levantou os fuzis. E então, aqui os relatos divergem, alguns juram que Ana sorriu. Não um sorriso de quem se rende, mas de quem, finalmente, compreende. Porque naquele instante, entre o estampido dos tiros e o silêncio que se seguiu, ela não era mais a esposa traidora, nem a amante condenada, nem a enfermeira dos esquecidos. Era simplesmente a mulher que, em um século de covardes, ousou amar até o fim. Mukin, o guarda que deveria odiá-la, deserdou da Armada Vermelha 3 dias depois. Ninguém soube para onde foi. Mas em 1956, um velho moribundo em um hospital de Leningrado sussurrou a uma freira: "Eu estive lá." E eles eram os únicos que não mentiam. Depois fechou os olhos para sempre. A história oficial diria que Anna Timiriova e Alexandre Kolchak foram executados como inimigos do povo. Mas a verdade, aquela que sobrevive nos diários rasgados, nos depoimentos proibidos, nos olhares que se cruzaram uma última vez, sabe que alguns amores são tão densos que nem mesmo as balas conseguem atravessá-los. Eles simplesmente os carregam consigo, como uma segunda pele, para o outro lado do silêncio. E havia um guarda que não conseguia entender. Um jovem soldado de 19 anos, recém-chegado das estepes do Cazaquistão, olhava para ela com uma mistura de medo e fascinação. Quando lhe perguntaram por que trazia comida para a inimiga do povo, ele respondeu, gaguejando: ela é só uma pessoa. Eu pensava que vocês todos fossem feras. Transferiram-no dali, mas antes de partir, deixou sobre a mesa de Ana um pedaço de pão preto e uma cebola murcha. Perdoem-nos, murmurou. 40 anos depois, em 1967, um homem idoso, de mãos trêmulas e olhares furtivos, procurou Ana Vassilievna em Moscou. Ficou parado à porta de seu apartamento na rua Arbat, sem ousar tocar a campainha. A vizinha ouviu chorar na escada, encolhido como uma criança castigada. Só então Ana soube que aquele guarda, Mukin, havia carregado sua culpa como uma cruz invisível por décadas. Em 6 de fevereiro de 1920, o ar na prisão de Irkutsk estava tão denso que parecia sólido. Ana soube que Kolchak seria fuzilado ao amanhecer. O último encontro durou 15 minutos, um tempo suficiente para que o universo inteiro desabasse, mas insuficiente para dizer tudo. O guarda presente naquela cena, um homem chamado Vlasov, emigrou anos depois para Harbin e deixou um depoimento que queima como brasas. Eles quase não falavam. Seguravam-se pelas mãos e olhavam-se como se tentassem memorizar cada linha do rosto um do outro. Não havia lágrimas. Só um silêncio que doía. Quando o almirante se levantou, beijou-a na testa e sussurrou: "Perdoe-me", ela respondeu, com uma voz que não tremia: "Não há o que perdoar." Às 5 da manhã do dia 7, levaram Kolchak. Ana ouviu os tiros às 5h20. Mais tarde, soube que o corpo havia sido jogado em um buraco no gelo do rio Angará, engolido pelas águas negras antes que o sol nascesse. Nunca encontraram sequer um osso. E então começou sua odisseia de 37 anos. Primeira sentença: 3 anos de campos. Libertada em 1923, foi presa novamente em 1925. E assim sucessivamente, como as estações de um calendário infernal. Mas o verdadeiro golpe não veio das celas, nem do trabalho forçado, nem das doenças que roíam os pulmões dos prisioneiros como ratos famintos. Veio em 1922, com uma carta amarelada: seu filho, Volodya, morrera de tifo aos 11 anos. O ex-marido, Sergei Temiriov, havia feito tudo para protegê-lo. Esconderam-se em uma aldeia perto de Tons, dormiam embrulhados em palha para não congelar, comiam sopa de cascas de batata. Não bastou. Nos arquivos, sobrevive uma página escrita à mão, com letras que afundam no papel como garras: "Sou punida com justiça. Abandonei meu filho por amor. E agora não tenho nem o filho, nem o amor. Só a memória e a culpa." Escrevi a uma amiga, Maria Petrovna, que também perderá tudo: marido fuzilado, filha morta de fome. A resposta veio em um bilhete curto, quase letrado: "Todos nós somos punidos, Ania. O mundo inteiro é punido por ter existido." Sabe qual é a pior tortura nos campos? Não é a fome, nem o frio, nem o trabalho até desmaiar. É a destruição metódica, científica, daquilo que nos faz humanos. E você, Ana Timiriova, passou por todas as engrenagens dessa máquina. Pare por um instante.
Tente imaginar como um ser humano sobrevive há 37 anos nesse mecanismo. 1923, Primeira Libertação. Proibida de viver em Moscou, Leningrado ou qualquer cidade com mais de 50 mil habitantes. Instala-se em Omsk, a cidade onde um dia fora feliz. Consegue trabalho como bibliotecária, ganhando o suficiente para não morrer de inanição. Imagine a cena: a mulher que já discutira Proust com poetas da Silver Age agora carimba livros esfarrapados para soldados analfabetos da Checa. Um deles, ao ver seu sobrenome nos documentos, franze a testa: "Você é aquela?" Ela responde, sem levantar os olhos: "Já não sou aquela. Nem sou ninguém." Mas o sistema não esquece. Nunca esquece. Nos arquivos da NKVD, uma diretiva assinada por um burocrata sem rosto, Temiriova, AV, elemento socialmente perigoso. Vigilância permanente. Vigilância permanente significava que cada passo seu era anotado, cada palavra podia ser uma confissão, cada suspiro, uma conspiração. A vizinha de Comunalca, Prokofievna, contaria depois: ela vivia como um fantasma. Saía de manhã para a biblioteca, voltava à noite. Não falava com ninguém. Mas às vezes, tarde da noite, eu ouvia um murmúrio. Pensei que rezasse. Depois entendi: recitava poemas de memória, para não esquecer as palavras. 1925, Novo Arrestamento. Acusação: agitação antissoviética. Qual agitação? Emprestar a uma jovem operária um livro de Есенин. O poeta ainda não era oficialmente proibido, mas já cheirava a traição. 3 anos de campus. Aqui, uma história que explica tudo sobre aquela época. No mesmo trem que levava Ana para Karabalta, ia também Vera Fyodorova, professora de música. Sua culpa? Tocar Chopin para as alunas. Música burguesa, nacionalista polonesa, dissera o juiz. Vera não resistiu à viagem. Morreu de um ataque cardíaco no vagão, aos 42 anos. Antes de fechar os olhos para sempre, segurou o braço de Ana e cantou-lhe alguns compassos ao ouvido: "Lembre-se desta melodia." Era uma canção de ninar que compusera para o filho que nunca nasceu. Ana guardou-a na memória. 40 anos depois, já livre, anotaria as notas em um papel pardo e as enviaria, sem assinatura, a uma escola de música em Omsk, canção de ninar, autor desconhecido. Mas voltemos aos anos 20. Campo de Karabalta, seção feminina. Barracão para 60 mulheres. Beliches de 3 andares, um balde no canto como latrina. Inverno, menos 30 graus Celsius. Verão, mais 40 graus Celsius. Cota diária, 8 metros cúbicos de terra removidos. Não cumpria. Ração cortada pela metade. Sabe como Ana sobreviveu? Organizou um círculo literário. Sim, você ouviu direito. Num lugar onde uma palavra a mais podia significar o isolamento, ela reunia as prisioneiras à noite e recontava romances de memória. Guerra e Paz, Ana Karenina, Madame Bovary. Os guardas achavam que eram fofocas de mulheres. Mas aquelas almas esfarrapadas viajavam, por umas horas, para bailes em São Petersburgo, para os campos de Borodinó, para os salões parisienses. Maria Kozlova, uma das poucas que sobreviveu, escreveu em suas memórias: "Temiriova nos salvou a sanidade." Quando você passa o dia quebrando gelo com uma picareta, o único que a mantém de pé é saber que, à noite, Ana Vassilievna lhe dirá como terminou o baile dos Rostov. Era como um gole de água no deserto. 1928, Libertação. De volta a Omsk. Tentativas de emprego. Portas batendo em seu rosto. Finalmente, consegue trabalho como faxineira em um teatro. Salário: 30 rublos por mês. Moradia: um canto atrás de uma cortina, em um apartamento dividido por 5 famílias. E aqui, o mais surpreendente, foi nesse período que começou a escrever. Não memórias, isso seria suicídio. Escrevia poemas infantis sobre coelhinhos, flocos de neve, riachos da primavera. Sob pseudônimo, claro. Alguns até foram publicados no jornal regional. Pagavam-lhe 3 rublos por poema. Mas o sistema, é claro, voltou a chamá-la. 1930, Novo Arrestamento.
Dessa vez, a acusação era mais precisa: ligações com a contraguarda antissoviética. Qual contraguarda? Troca de cartas com uma amiga de infância, exilada em Paris. 2 cartas por ano. Como está sua saúde? Estou viva. Isso bastou para mais 5 anos de campus. E aqui começa o pior: Solovey. Sim, aquele Solovey. O primeiro campo de propósito especial da URSS, onde se aperfeiçoavam os métodos para apagar não apenas corpos, mas almas. 1941, Ana tinha 48 anos. Mais da metade de sua vida fora passada entre grades e exílios. Quando a guerra começou, ela estava em Kraslag, o campo de trabalho correcional de Krasnoyarsk. E aqui, um paradoxo cruel: a guerra, que trouxe tanto horror, para muitos presos foi um respiro. O sistema voltou sua fúria para o inimigo externo. Mas antes, uma cena que define tudo. No mesmo barracão de Ana vivia Elisaveta Diakonova, ex-aia da Tsarina, então com 70 anos. Quase cega, as mãos deformadas pela artrite. Todas as manhãs, porém, levantava-se, lavava o rosto com água gelada e dizia, em voz alta: "Bom dia, senhoras. Desejo-lhes um dia agradável." Os guardas riam. As mulheres choravam. Ela repetia: "Cada manhã é uma prece." Uma noite, Elisaveta estava morrendo. Ana sentou-se ao seu lado. E então, com um fio de voz, a velha mulher sussurrou: "Minhas queridas, lembrem-se, eles podem tirar tudo: a liberdade, a saúde, até a vida. Mas quem vocês são por dentro, isso só pertence a vocês. Não lhes deem isso." Ana gravou essas palavras. Elas se tornariam seu mantra pelos próximos 30 anos. Com a guerra, as normas mudaram. Agora, trabalhava-se pela pátria, pela vitória. Jornadas de 16 horas. Extraíam turfa, costuravam uniformes, fundiam metal. Mas algo inesperado aconteceu: um rádio foi instalado no campo. As notícias do Inforbureau ecoavam pelos barracões. E aquelas inimigas do povo choravam quando ouviam falhar as cidades, abraçavam-se quando chegavam notícias de vitórias. Ana trabalhava na enfermaria do campo não como médica, mas como auxiliar. Para os moribundos, pouco importava. Ela era aquela que segurava suas mãos quando a febre queimava seus corpos. Ela ainda carregava consigo a última carta dele, amarelada pelo tempo, com aquelas palavras que a haviam mantido viva nos dias mais escuros: "Ania, segure-se. Os tempos mudam." E eles haviam mudado, sim, mas não da maneira que ele imaginara. Moscou a recebeu com a mesma indiferença fria de sempre. As ruas estavam cheias de gente que nunca soube, ou preferiu esquecer, o que acontecerá nos campos. Os olhares desviavam-se quando ela mencionava Kolimar, como se o simples nome fosse uma maldição. Ana arrumou um quarto minúsculo em um apartamento comunitário na periferia, onde as paredes eram tão finas que se ouvia o choro das crianças dos vizinhos e o rangido das camas de metal. Trabalhou como tradutora técnica, ganhando um salário que mal dava para o pão e o chá. À noite, escrevia. Não memórias, nunca memórias. Cartas. Para os mortos. Escrevia ao almirante, embora soubesse que ele nunca as leria. Contava-lhe sobre o degelo que finalmente chegará, sobre como as pessoas agora falavam de Stalin em voz baixa, como se temessem que o próprio ar as denunciasse. Falava dos jovens que, nascidos depois da guerra, olhavam para ela com uma curiosidade incômoda, como se fosse um fóssil de uma era que eles só conheciam pelos livros de história. Eles não entendem, Alexandre Vassilievich escrevia, que a história não é feita só de datas e decretos. É feita de mãos que tremem ao assinar uma confissão, de vozes que se calam para sempre em celas sem janelas. É feita de escolhas que nos destroem ou nos salvam, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Em 1957, recebeu uma visita inesperada. Uma mulher alta, de cabelo grisalho preso em um coque severo, bateu à sua porta com um embrulho de papel pardo nas mãos. Era filha de Mikhail Ron, a geóloga. Dentro do pacote, um caderno de anotações do professor, salvo milagrosamente por um colega de barracão. Ele pediu que, se algum dia eu a encontrasse, entregasse isto a você, disse a mulher, com uma voz que não tremia, mas carregava o peso de quem também havia perdido demais. Ana abriu o caderno e encontrou, entre equações e esboços de cristais, uma frase sublinhada: "A pressão cria duas coisas,
Expo ou diamantes. A diferença está no que escolhemos ser sob ela. Aqueles anos de liberdade foram uma nova forma de prisão. Ana não tinha direito à aposentadoria, afinal, seu trabalho nos campos não contava. Não tinha direito à reparação. O Estado que a havia roubado de 3 décadas de vida agora lhe oferecia o silêncio como única compensação. Mas ela recusou-se a desaparecer. Começou a frequentar reuniões clandestinas de ex-presos políticos, onde homens e mulheres de olhos vazios compartilhavam histórias que ninguém mais queria ouvir. Lá, conheceu um jovem historiador, Igor Semyonov, que gravava seus depoimentos em um gravador escondido sob a mesa. Um dia, ele lhe disse: "O mundo vai saber. E vai se envergonhar." Ana sorriu amargamente. O mundo sempre soube, Igor. Só preferiu não ver. Em 1961, o corpo de Kolchak foi finalmente reabilitado, não por justiça, mas por conveniência política. O governo Khrushchev, em sua dança hipócrita com a história, decidiu que o almirante branco poderia ser útil como símbolo de reconciliação. Ana leu a notícia no Pravda e riu até as lágrimas. Reabilitado, repetia, batendo com o jornal na mesa. Como se a morte pudesse ser desfeita por um carimbo. Mas, pela primeira vez em anos, permitiu-se um gesto de rebeldia, comprou um bilhete de trem para Irkutsk. Não havia mais uma M para visitar. O rio Angará havia levado os restos mortais do almirante décadas antes, e o local onde ele for executado era agora um parque infantil, com balanços rangendo onde outrora caíram balas. Ana ficou ali por horas, observando as crianças correndo, seus gritos agudos cortando o ar gelado. Tirou do bolso a última coisa que lhe restava dele, um botão de uniforme, encontrado por Victor entre os pertences do pai e entregue a ela em segredo, anos atrás, no campo. Enterrou-o na neve, junto à base de um pinheiro. "Aqui", sussurrou, "você terá mais paz do que em qualquer arquivo do partido." Os últimos anos foram uma lenta desintegração. A cegueira chegou primeiro, roubando-lhe a luz como a colimã havia roubado o calor. Depois, os pulmões, enfraquecidos pela poeira dos campos e pelo frio siberiano. Mas sua mente permaneceu afiada como uma lâmina. Até o fim, repetia aos visitantes, cada vez mais raros, a mesma frase: "Não me chamem de heroína. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. O crime não foi meu. Foi deles, que nos transformaram em números. E o verdadeiro escândalo não é que tenhamos sobrevivido. É que eles tenham dormido tranquilos." Ana Timiriova morreu em 1968, aos 73 anos, em um hospital de Moscou, com a mão esquelética apertando o pedaço de papel onde Victor havia escrito, décadas antes: "Agora é a minha vez." Enterraram-na em uma vala comum para indigentes. Não houve discursos. Não houve flores. Só o vento siberiano, que parecia sussurrar entre os ciprestes do cemitério: "Lembrem-se." Victor conseguiu fazer uma última coisa antes de morrer: deixou-lhe em herança seu quarto de 12 metros quadrados em uma comunalca do Arbat. Um palácio para ela. O primeiro ato de Ana em Moscou não foi procurar abrigo ou comida, mas subir os degraus gastos do museu literário com uma pilha de folhas amareladas entre as mãos. Versos escritos em gulags, no exílio, em retalhos de jornal, em cascas de bétula, no que quer que a mão encontrasse para não deixar a memória apagar-se. A funcionária do museu, uma jovem de olhos úmidos, leu e chorou. Era genial. Quem é a autora? Ninguém. Apenas uma mulher que sobreviveu. Os poemas não foram publicados. Demasiado verdadeiros, demasiado perigosos. Mas guardaram-nos num fundo secreto, para o futuro. Agora imagine, uma mulher de 60 anos na Moscou de Khrushchev, uma cidade que já não reconhece. O metro que não existia, os arranha-céus que rasgaram o horizonte, as multidões que passam sem olhá-la. Ela arranja trabalho. Onde? Num arquivo. Sim, a mesma máquina burocrática que esmagou sua vida agora lhe paga um salário de fome para organizar papéis. Aprendeu a viver de pão e água, os campos ensinaram. Em 1960, o acaso, ou talvez o destino, traz à tela um jovem historiador, Victor Platonov. Ele busca documentos sobre a guerra civil. Ana ajuda-o com uma precisão clínica, distanciada, até que ele pergunta: "Desculpe, a senhora não seria parente daqueles Temiriov?" Ela interrompe: "Sou eu." Platonov torna-se o primeiro a registrar suas memórias.
Não para publicar, o tempo ainda não era esse, mas para que a história não se apague. Encontravam-se às noites. Ela falava, ele anotava. Com cautela, em meias palavras. Kolchak era apenas aquele homem. Cada nome pronunciado doía como uma faca cravada de novo. Cada recordação era um luto reaberto. Em 1965, Ana já tem 72 anos, mas continua no arquivo, na mesma kitnet do Arbat. Algo muda, porém. Começam a bater à sua porta, filhos de repressados, netos de fuzilados. Vêm em silêncio, um por um, buscando verdade sobre os seus. Ela os recebe com memórias, conselhos, às vezes só com um olhar que dizem eu sei. Mais tarde, uma dessas visitantes, Helena Karpova, escreveria, Temiriova era nossa guardiã. Lembrava datas, lugares, rostos. Mas, acima de tudo, lembrava pessoas, não heróis de livro, mas seres de carne e osso, com suas fraquezas e grandezas. E aqui está o essencial, ela nunca se tornou um símbolo. Não foi bandeira de dissidentes nem ícone da resistência. Apenas viveu, dia após dia, preservando a dignidade, a memória, a humanidade. Em seu diário, uma anotação de 1968, hoje vi no metro um casal jovem. Ele, oficial, e ela, de vestido bonito. Riam, de mãos dadas. Pensei, talvez não tenha sido em vão. Talvez eles possam ser felizes nesta terra pela qual pagamos um preço tão alto. Ingênuo? Talvez. Mas só quem passou pelo inferno e ainda acredita no bem sabe o que é verdadeira coragem. 1970, Ana tem 77 anos. Em seu quarto, um baú de antes da guerra, cantos gastos, fechadura enferrujada. Dentro, folhas rabiscadas, cadernos, fragmentos. Seu verdadeiro tesouro, os poemas escritos ao longo de décadas. Imagine, uma mulher que, no Gulag, escondia um toco de lápis na forração da telogreica, que à noite, sob a lua filtrada pelas grades, traçava versos nas margens do Pravda, a ironia cruel de escrever a verdade nas entranhas da mentira oficial. Um desses poemas, de 1938, no auge do Grande Terror. Aprendemos a viver sem nome. Desaprendemos a esperar a primavera. No barracão cheira a argila gelada. E eu, no sono, tenho medo de dormir. 4 versos. 4 golpes de machado na alma de uma época. Andrei Volkonsky, um jovem crítico literário, soube dos poemas por acaso. Sua tia, colega de Ana no arquivo, murmurara, temos uma funcionária que escreve melhor que a Katova. Ele insistiu. O primeiro encontro foi um muro, 37 anos de campus ensinam desconfiança. Mas Volkonsky voltou, trouxe chá, bolachas, falava de música, do tempo, nunca dos poemas. Até que, certa noite, Ana abriu o baú. Quer ver? Ele leu até o amanhecer. E nos 3 dias seguintes. Não era poesia, era um testamento sangrento, uma crônica do apocalipse escrita com tinta de dor. Versos sobre mulheres que amamentavam filhos mortos, sobre amores mais fortes que a fome, sobre a esperança que teima em brotar até no inferno. O problema? Publicar aquilo na URSS era impossível. Demasiado cru, demasiado humano. Volkonsky propôs enviá-los ao Ocidente. Ana recusou. Não sou dissidente. Sou uma mulher que escreve poemas. Se eles devem ver a luz, que seja aqui, quando chegar a hora. Mas permitiu uma coisa, que ele os copiasse à máquina, multiplicasse em cópias clandestinas, passasse de mão em mão. Assim nasceu o Samizdat de Ana, silencioso, quase invisível, mas irresistível. Curioso, na mesma época, em Leningrado, outra mulher vivia um destino paralelo. Yevgenia Ginsburg, autora de A Viagem Íngreme. Nunca se conheceram, mas suas vidas eram espelhos, ambas sobreviveram ao Gulag, ambas escreveram sobre ele. Ginsburg, porém, fez-o em prosa dura, documental, Ana, em poesia. A prosa não consegue conter o que vivemos, dizia. Só a metáfora cabe no impossível. 1972, um visitante inesperado bate à sua porta, Ile Rimbur, o escritor que dançou na corda bamba de todas as purgas. Velho, doente, senta-se em sua cozinha minúscula, bebe chá de uma xícara trincada e murmura, li seus poemas. Perdoe-nos.
Perdoe os que sobreviveram sem passar pelo que a senhora passou. Ana responde: não há quem perdoar. Todos estávamos naquela máquina de moer carne. Só em andares diferentes. Ehrenburg tenta ajudar com suas conexões. Falha. A censura responde: talentoso, mas inoportuno. Inoportuno. 50 anos depois, ainda inoportuno. 1975, Ana tem 82 anos. Oficialmente aposentada, mas vai ao arquivo todos os dias. Os colegas acham que é pela solidão. Na verdade, ela tece sua obra final, uma lista. Nomes, datas, lugares, milhares de vidas que o Estado tentou apagar. Sabe que seu tempo está acabando e, com ele, o último fio que liga esses fantasmas ao mundo. Trabalha à noite, reconstruindo de memória rostos, vozes, histórias. Aqui, a professora de Voronezh se recusou a entregar uma ícone. Ali, a camponesa de Tambov que levou 10 anos por colher espigas. Aqui, a condessa Tolstaia, bisneta do escritor, morta de desenteria em Karaganda. Cada nome é uma acusação. Cada destino, uma cicatriz na história. Enquanto isso, no Ocidente, é publicado o Arquipélago Gulag de Solzhenitsyn. Na URSS, o livro é proibido, mas circula em Samizda. Alguém o traz a Ana. Ela lê, assente. Não há triunfo em seus olhos. Apenas um cansaço antigo e a certeza de que, para alguns, a memória sempre chegará tarde demais. Ana recebe a cópia e chora. Não são lágrimas de autocomiseração, não dessa vez. Chora porque, pela primeira vez em décadas, alguém ousou dizer toda a verdade. Mas algo a incomoda: nas páginas de Solzhenitsyn, quase não há vozes femininas. Não por desleixo do autor, mas porque aquele inferno tinha um círculo reservado às mulheres, um inferno dentro do inferno, do qual pouquíssimas falavam. Vergonha, silêncio, morte, era assim que aquelas histórias terminavam. E então Ana toma uma decisão. Não escreverá mais poesia. Não escreverá sobre si mesma. Escreverá sobre elas. Escreve sobre o que o mundo preferia ignorar: mulheres que pariam entre as tábuas podres dos barracões, com os recém-nascidos arrancados dos braços antes que o primeiro choro secasse. Sobre mães que enlouqueciam ao ouvir, na barraca ao lado, o choro de uma criança que poderia ser sua. Sobre meninas de 17 anos que, em um ano de Gulag, viravam velhas não pelo tempo, mas pelo que lhes era feito. Anota a história de Vera Figner, médica moscovita presa em 1937, quando sua filha tinha 3 anos. 10 anos de campus. Quando voltou, a menina não a reconheceu. Pior, temia aquela estranha que se dizia sua mãe. Vera viveu mais 20 anos. A filha nunca a abraçou de volta. Ou a história de Helena Polevskaya, atriz de beleza lendária, idolatrada nos palcos. No Gulag, lhe fizeram algo que nem décadas depois as mulheres conseguiram nomear. Sobreviveu de corpo, mas sua voz se apagou para sempre. 30 anos de silêncio absoluto. Ana registra esses relatos não para chocar e, não para acusar, para que saibam. Para que a memória não seja mais uma tumba sem lápide. Dmitry Likatiol, historiador que sobreviveu a Solovy, encontra os manuscritos de Ana. Lê em silêncio, longo. Depois, com a voz rouca de quem carrega demais, diz apenas: isso deve ser publicado. Não agora. Mas deve. Ajuda a guardar os originais nos arquivos secretos da Academia de Ciências, com a marca Conservar eternamente. 1978, Ana tem 85 anos. Quase não sai de casa, mas a casa não para de receber gente, jovens e velhos, filhos de algozes e filhos de vítimas. Ela fala com todos sem ódio, sem julgamento. Um deles, filho de um homem desaparecido em 1937, escreve depois: eu esperava ouvir uma maldição. Ouvi compreensão. Ela disse: seu pai também foi vítima. O sistema devorava até aqueles que o construíam. Aquela frase me salvou. Mas o momento mais decisivo chega em 1979, quando uma bisneta de 15 anos aparece com uma pergunta de escola: conta sobre nossa família, por favor. Ana escolhe as palavras como quem manuseia dinamite. No fim, a menina pergunta: vovó Ania, a senhora se arrepende da sua vida? Longa pausa.
Depois, a resposta: lamento por quem não viveu para ouvir essa pergunta. Mas da minha vida, não. Amei. E esse amor sobreviveu a todos os círculos do inferno. Isso não é vitória? 1980, Moscou se veste de festa para a Olimpíada, pintam fachadas, expulsam os indesejáveis, escondem as rachaduras. Enquanto isso, num quarto minúsculo do Arbat, uma época se despede. Ana já não se levanta da cama, mas sua memória é mais afiada que a de qualquer jovem. Uma jornalista do Literaturnaia Gazeta chega clandestinamente, liga um gravador japonês, maravilha da tecnologia, e Ana começa a falar. 3 horas sem parar. Voz frágil, palavras como balas. Sabe qual é o horror maior da nossa história? Não há as execuções, não há fome, não há as mortes. É o esquecimento. Milhões viraram estatísticas, números em arquivos secretos. Mas cada um deles amou, sonhou, teve medo. Cada um foi alguém. A jornalista Marina Tsvetova sai dali outra pessoa. Anotará no diário: pensei que ia entrevistar uma vítima. Encontrei uma vencedora. Ela venceu o sistema permanecendo humana. Curioso, naquele mesmo ano, em Paris, morre outra mulher. Nadieda Plevitskaya, diva dos czares, agente dupla que entregou dezenas de pessoas à NKVD. Morre rodeada de luxo, homenageada pela imigração russa que ignora sua traição. 2 mulheres. 2 legados. A história já julgou qual pesa mais. Na primavera de 1981, o corpo de Ana se recusa a continuar. Os médicos abanam a cabeça, 37 anos de gulag não perdoam. Mas ela resiste. Espera. Até que, em 15 de abril, chega um pacote de Irkutsk. Dentro, uma foto amarelada, a tumba de um oficial desconhecido à beira do rio Angará. Uma tumba que oficialmente não existe. E um bilhete, daqueles que lembram. Ana olha a imagem por horas. Depois, chama o jovem historiador Volkonsky, entrega-lhe todos os manuscritos, todo o arquivo, e pede: prometa-me, quando chegar a hora, conte tudo. Não sobre mim. Sobre eles. 31 de janeiro de 1981. Ana Vasilievna Timeriova morre dormindo. Sem dor. Na mesinha de cabeceira, um volume de Bloch e a foto de Irkutsk. 12 pessoas comparecem ao enterro. 12. Nenhuma autoridade, nenhuma câmera, apenas quem sabia, quem lembrava. Mas uma coisa estranha acontece: uma semana depois, flores frescas aparecem sobre sua lápide. E continuam aparecendo, toda semana. Anos depois, descobrirão que eram deixadas por estranhos uns aos outros, unidos apenas por um fio. Seus pais haviam passado pelo Gulag, e o nome de Timeriova chegará até eles em sussurros, como uma prece. 1985, Perestroika. Glasnost. De repente, o que era proibido torna-se possível. E então se descobre o impossível: os poemas de Timeriova já circulam. Copiados à máquina, passados de mão em mão, um subterrâneo de tinta e papel. Uma geração inteira cresceu com aqueles versos sem conhecer a autora. A primeira publicação oficial sai em 1988, na revista Znamia, com o prefácio de Likatiol. A edição se esgota em um dia. Pessoas choram no metrô, lendo aqueles versos. Depois, começam a chegar cartas. Centenas. De quem a conheceu nos campos, de seus filhos, de seus netos. Cada carta é um fragmento. Juntas, revelam o retrato de uma mulher que, sem querer, virou símbolo. Helena Bonner escreve: conheci Ana Vasilievna em 1978. Falamos a noite toda. Ela não se queixava, não acusava. Falava da beleza, dos pores do sol em Karlag, dos pássaros que cantavam sobre o arame farpado, da borboleta que um dia entrou no barracão e fez todas as mulheres chorarem de alegria. Era essa capacidade, enxergar o belo no inferno, que a salvara. Hoje, em 2024, o nome de Ana Timeriova é estudado nas escolas russas. Seus poemas viram filmes, teses, monumentos. Mas entendemos mesmo o que sua vida significa? Paremos por um instante. Essa mulher passou mais anos presa que Nelson Mandela. Mais que Václav Havel. Mais que qualquer dissidente célebre.
E no entanto, quando lhe perguntaram se arrependia, ela falou de amor, de vitória, de flores em meio ao gelo. Isso, só isso, deveria nos fazer calar. E depois, lembrar. Ela não foi a prisioneira política mais famosa do século XX. Não era revolucionária. Não era dissidente. Era apenas uma mulher que amava. E é exatamente nesse apenas que reside o paradoxo mais cortante: uma mulher comum tornou-se a testemunha mais contundente de sua época. Por quê? Porque, enquanto outros lutavam para serem heróis, ela se limitou a permanecer humana num mundo onde a humanidade era um luxo que poucos podiam pagar. O filósofo Mikhail Epstein resumiu com uma precisão que dói: o sistema totalitário pode destruir tudo, a liberdade, a dignidade, a vida. Mas não pode destruir o amor. E nesse fracasso está sua derrota definitiva. Pense nisso. Um regime que esmagou milhões, que reescreveu a história com sangue e mentiras, que transformou a própria verdade em crime, encontrou seu limite em 4 sílabas: eu te amo. Não em discursos, não em manifestos, mas na teimosia silenciosa de um coração que se recusa a curvar-se. Há um detalhe que deveria nos envergonhar. Em 2010, Irkutsk ergueu uma estátua de Kolchak. As discussões eram ferrenhas: herói ou carrasco? Mártir ou algoz? Os ânimos só se acalmaram quando alguém propôs colocar ao lado do monumento um banco simples, com uma placa: aqui Ana Timeriova esperou. Não houve mais debates. Porque o amor não pede permissão para existir. Não precisa de justificativas, de comissões de verdade, de revisões históricas. Ele simplesmente é, e isso basta para calar até os mais ruidosos. Mas não nos enganemos, a história de Ana não é um conto romântico. É um relato brutal sobre o preço das escolhas. Ela escolheu amar e pagou com a vida. Valia a pena? Sua resposta, gravada em fita por uma jornalista anos depois, é um soco no estômago. Muitas vezes me perguntam: se pudesse voltar atrás, faria diferente? Respondo: sim, faria diferente. Não teria abandonado meu filho. Essa culpa eu carrego até hoje. Uma pausa. Um suspiro que parece rasgar o ar. Mas de Alexandre? Não teria desistido, mesmo sabendo como terminaria. Eis a verdade nua, nem heroica, nem maniqueísta, mas profundamente humana, feita de culpa, dor, dúvidas e, ainda assim, de uma força que permite atravessar o inferno sem perder a si mesma. Em 2019, a bisneta de Ana, aquela menina que, em 1979, visitava a poeta no exílio, agora uma mulher de cabelos brancos, doou ao museu o último objeto pessoal de Timeriova, um anel de biruta. Pequeno, gasto, considerado sem valor pelos guardas dos gulags, que o deixaram passar como um pedaço de lata. Era o anel que Kolchak lhe dera na última noite em Irkutsk. Dentro, gravado à mão, 4 palavras: o amor é mais forte que a morte. Aka. E eles tinham razão. A morte levou Kolchak em 1920. Levou Ana em 1975. Mas o amor? O amor ficou. Nos versos que ainda são declamados, nas ruas que levam seu nome, nesse anel que sobreviveu a décadas de gelo e ódio. Seu último poema, escrito uma semana antes de morrer, é um testamento. Asterisco: partirei como todos partem. Silenciosa. Sem palavras grandiosas. Mas ficará no silêncio. O eco de nossos passos juntos. Alguém perguntará: do que falavam? Alguém dirá: somente um ruído. Mas no fim do caminho, houvessem o bater de 2 corações. Asterisco. 2 corações. 2 corpos frágeis contra um império. E no entanto, aqui estamos, um século depois, repetindo seus nomes. A história de Ana Vassilievna Timeriova não é apenas a história de uma mulher. É a história do que nos faz humanos. É a prova de que, mesmo nas trevas mais densas, mesmo quando nos arrancam tudo, até a esperança, é possível guardar dentro de si uma centelha que nenhum carrasco, nenhuma ideologia, nenhum inverno siberiano consegue apagar. O sistema que a condenou desabou. O império que a prendeu virou pó. As ideologias que a torturaram são hoje notas de rodapé em livros esquecidos. Mas ela permanece.
Em versos, em memórias, nesse ensino cruel e luminoso que sua vida oferece a cada geração, a dignidade humana é uma escolha. Todos os dias. Todas as horas. Especialmente quando parece que não há escolha alguma. Anna Vassilievna fez sua escolha. E venceu.